Eu sou o professor João Faustino e nesse vídeo vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre as articulações fibrosas, aquelas articulações que não vão possuir movimento observável, ou seja, as articulações que são classificadas funcionalmente como articulações sinartroses. Muito bem. E assim, essas articulações, que são as articulações fibrosas, classificadas estruturalmente como articulações fibrosas, também podem ser classificadas funcionalmente como articulações sinartroses, ou seja, articulações que não possuem um movimento observável, que não possuem movimento, certo? É uma articulação que, em essência, vai servir para estabilizar uma estrutura óssea, como o crânio, ou fixar tecidos especializados em relação a, por exemplo, a mandíbula, como é o caso dos dentes se fixando na mandíbula ou na maxila. Então, essa articulação fibrosa, essa articulação sinartrose, ela tem essa função de fixar o máximo possível esses ossos, tornando-os rígidos. Dessa forma, podemos dividir ou subclassificar essa articulação fibrosa em três tipos. A articulação do tipo fibrosa do tipo sutura, a articulação fibrosa do tipo gonfose e a articulação fibrosa do tipo sindesmose. E no decorrer da aula eu vou exemplificando cada uma delas e a função de cada uma delas. Para aprofundar nos tipos das articulações fibrosas, eu quero apresentar inicialmente para vocês a articulação fibrosa do tipo sutura, que vai apresentar uma articulação, uma junção principalmente entre os ossos do crânio. Então, essa articulação fibrosa do tipo sutura, ela vai apresentar essas características, uma união plena, uma união formada através de tecido fibroso, tá certo? Então, nesse espaçozinho aqui, aí eu vou dar um aumento aqui, entre esse osso aqui parietal e esse outro osso parietal, eu tenho essa região aqui que é composta por tecido fibroso. Tá certo? Então, essa é uma sutura, derivado justamente da etimologia da palavra, que indica uma sutura, ou seja, uma costura entre esses ossos, na verdade. Dessa forma, essa articulação do tipo sutura aqui, no jovem, ela vai apresentar esse aspecto, ou seja, um aspecto que dá para ver bem a separação entre um osso e outro osso. E aqui eu tenho um exemplo de mais dois crânios humanos, onde a idade desse indivíduo é um pouco mais avançada, ou seja, a tendência é essa sutura ir desaparecendo com o tempo. Então temos aqui, por exemplo, nesse crânio aqui, uma sutura ainda formada, bonitinha, e conforme vai chegando ao plano mediano, ela vai desaparecendo. Nesse outro aqui, ainda mais idoso, essa sutura, ela praticamente desaparece por inteiro, formando apenas uma grande estrutura óssea, um grande osso. Aqui não dá para dividir os ossos do nosso crânio, porque praticamente formou-se um osso só, uma estrutura óssea única. E vai ter poucas suturas ainda observáveis nesse crânio mais idoso. Eu sei que ele é idoso não só pelas suturas, mas também pelo desaparecimento dos alvéolos aqui, dos processos alveolares, que é bem evidente. Então temos essa diferença em relação às suturas. No nosso canal tem um vídeo falando o nome de cada sutura dessa que eu estou colocando aí, linkado para vocês. Dê uma olhadinha que vai ter o nome dessas suturas. Podemos também, dentro da articulação fibrosa, podemos apresentá-la
de acordo e nomenclaturá-la, classificá-la de acordo com seu formato. Então, por exemplo, nós temos a sutura sagital aqui. Essa sutura sagital, ela vai apresentar esses dentilhados, ou seja, essas pequenas serras. Essa sutura sagital, ela é classificada como a sutura dentilhada ou serrilhada, que vai apresentar essas pequenas projeções ósseas que se interpõem umas às outras, se interpõem em relação às suturas ósseas do outro osso. Então, vamos ter aqui, por exemplo, a sutura sagital como uma sutura dentilhada ou serrilhada, assim como a sutura coronal vai apresentar essa característica, assim como outras suturas aqui, a lambidóidea também vai apresentar essa característica bem evidente, tá certo? Além dessa dentilhada ou serrilhada, vamos apresentar mais dois tipos de suturas sagitais, como a escamosa, que apresenta uma articulação entre dois ossos de forma a apresentar um formato de escama de peixe, se interpondo dessa forma, se interpondo dessa forma. Então, vamos ter aqui um exemplo dessa articulação escamosa, que vai apresentar essa característica escamosa desses dois ossos. Nesse crânio aqui, eu consigo observar aqui, mostrar para vocês, o formato desse tipo de articulação escamosa. Eu vou aproximar, vamos aproximar aqui, e eu mostro, ó, o tipo, a diferença em relação àquelas articulações do tipo articulação fibrosa denteada ou serrilhada, que eu mostrei antes para vocês. Então, temos essa que se aproxima do formato de uma escama de peixe, por isso que é chamada de escamosa. Nesse outro crânio dá para ver ainda mais. Eu coloco aqui para vocês, ó, esse é um crânio que tem uma secção oblíqua aqui, duas secções oblíquas, mas eu venho para cá e enxergo nesse osso temporal, a articulação com o osso parietal. Então, temos o osso parietal aqui e o osso temporal aqui. E olha só, vou aproximar para vocês observarem a articulação que eu acabei de mostrar para vocês. Essa é a articulação escamosa. E olha só como os ossos se interpõem. Então, esse é um exemplo de articulação escamosa. E, por último, ainda temos a articulação fibrosa, que apresenta um formato mais retilíneo, ou seja, uma articulação reta ou plana, que é chamada também na literatura. Como exemplos, essas articulações aqui na base do nariz, a articulação internasal, a articulação entre o osso nasal e a maxila, tá certo? Então, essas suturas são consideradas também, no caso, uma sutura plana, ou que vai apresentar um aspecto mais retilíneo, mais plano. Bem, como curiosidade, eu quero mostrar aqui para vocês também uma variação anatômica. Então, temos, como eu já falei para vocês, as suturas, articulações fibrosas do tipo sutura, e dentre essas articulações fibrosas, entre elas, pode-se formar um osso extranumerário, ou seja, uma variação em relação à quantidade de ossos do nosso crânio. Essa variação tem um nome específico, antigamente era chamado de osso vorminiano e atualmente nós chamamos de ossos suturais. Esse é um exemplo de um osso sutural, conta como outro osso, como osso sutural, e temos esse exemplo também aqui nessa outra peça. Esse é um osso extranumerário. Bem, assim, além da sutura, vamos ter também um outro tipo de articulação fibrosa que está relacionado com o alvéolo dentário e a fixação dele em relação à estrutura óssea, como a mandíbula ou a maxila. Dessa forma, essa articulação do tipo fibrosa
essa articulação fibrosa é do tipo gonfose, que não vai possuir movimento entre o alvéolo e o tecido ósseo, não é mesmo? E vai articular a raiz do dente, a raiz dentária, a um processo que nós chamamos de processo alveolar, ou seja, o tecido ósseo. Essa articulação é o que nós chamamos de articulação gonfose. Nessa peça observamos a gonfose, as gonfoses entre os alvéolos dentários da arcada dentária inferior com os processos alveolares da mandíbula, que é bem observável aqui. Aqui, nessa outra peça, nesse outro crânio, vamos observar a arcada dentária superior com alguns dentes aqui preservados, mas em evidência, a raiz do dente desse molar é bem observada aqui pelo desgaste em relação ao processo alveolar, é bem observável essa raiz dentária. Então tem a articulação aqui muito bem observável, essa nossa gonfose. Bem, e vamos aqui terminar o vídeo mostrando para vocês o exemplo do último subtipo da classificação das articulações fibrosas. Esse subtipo é a nossa sindesmose. Então, essa sindesmose ela tem como característica apresentar uma lâmina fibrosa que une dois ossos, tá certo? E vamos observar aqui nessa imagem a membrana interóssea, chamada de membrana interóssea. Ela não está completa, infelizmente, aqui, mas eu coloco aqui no lado um exemplo de lâmina interóssea completa, unindo, no caso, a tíbia e a fíbula, assim como vamos possuir também a lâmina interóssea unindo o rádio e a ulna no nosso antebraço. Então temos essa característica. Esse é um tecido fibroso que une esses dois ossos, dando estabilidade a esses dois ossos. Então temos aqui um exemplo de articulação fibrosa do tipo sindesmose. Vamos também ter outro exemplo de articulação sindesmose, que é a nossa articulação sindesmose tíbio-fibular distal, que é aqui mesmo, nessa região, só que nessa região distal da tíbia e da fíbula. Vou aumentar aqui, pronto, aumentei aqui e dá para ver a tíbia, a fíbula e olha só, maléolo medial, maléolo lateral, maléolo medial da tíbia, maléolo lateral da fíbula e a articulação entre o esse maléolo lateral e a face articular da tíbia aqui, essa articulação é uma articulação fibrosa, tá certo? Do tipo sindesmose, formada por dois ligamentos, o ligamento tíbio-fibular anterior e o ligamento tíbio-fibular anterior, que é esse daqui, e o ligamento tíbio-fibular posterior. Aqui não está tão bem dissecado, mas eu coloco aqui numa imagem esses ligamentos bem evidentes que classificam essa articulação como uma articulação sindesmose, dando justamente estabilidade para o movimento do pé e para, obviamente, a nossa marcha. Então temos aqui a articulação tíbio-fibular distal, que é uma articulação fibrosa do tipo sindesmose. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Se você curtiu esse vídeo, dá uma curtida aí, compartilha, se inscreve no canal, não deixe de acompanhar mais aulas e vídeos no nosso canal Anatomia e Arte.